Fala para o teu irmão assim, ó, fica ligado que Deus vai falar contigo. E ele fala. Por isso eu queria que você, assim, sem perder muito tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ficasse de pé naturalmente. Abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. No capítulo 25. Mateus 25, do 1 ao 13. Amém? A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade. Te agradecemos pela igreja, pela tua igreja, por este povo que nos assiste pela live. Deus, estamos aqui com o nosso coração aberto, o nosso coração pronto para que o teu Espírito Santo possa produzir o efeito desejado, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado que nós possamos ver sinceramente, Deus, a boa semente sendo lançada, encontrando a boa terra, Senhor. Que assim seja o nosso coração, que a tua palavra entre aos nossos ouvidos e alcance o nosso coração. E assim nós possamos ser transformados segundo o poder que há na tua palavra. Muito obrigado a Deus, nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Queridos, alguns irmãos mais atentos, talvez vão perceber que eu gosto sempre de iniciar aqui com uma frase, sempre quando eu tenho oportunidade. Eu gosto de ratificar que nós vivemos dias difíceis. Sim ou não? Vivemos dias difíceis. Isso aí confirma aquilo que está escrito em 2 Timóteo 3:1, em que Paulo escreve a Timóteo dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu gosto de falar isso para mim mesmo, sabe por quê, irmãos? Porque quando eu falo isso, quando o meu ouvido recebe isso, eu me lembro que Jesus, ele está muito perto de vir buscar a sua igreja. O tempo está difícil é porque ele está muito próximo de vir nos buscar. E eu gostaria de compartilhar algo que tem assim ardido no meu coração, latejado realmente nesses dias,
de dificuldade. O ano está terminando e realmente o ano de 2020 foi um ano assim muito difícil. Com essa pandemia, muitas pessoas partindo, mas também nós vemos muitos milagres. Temos aqui o diácono Vitor, a minha cunhada também, é um milagre de Deus. O caso dela foi bem parecido com o do Vitor. E está aqui, para a glória de Deus, o Vitor. Porque Deus, Ele ouve a oração. Mas não é somente com relação à pandemia, queridos. Essa semana, eu vi uma notícia assim que meu coração ficou muito, assim, doído, sabe? Apertado. Talvez alguns de vocês tenham visto também aquele caso do filho que concretou, na palavra pesada, né? Concretou o pai. Terrível. O pai ficou lá vivo, concretado, e ele ficava ali ameaçando o pai para poder retirar, né? Assim, retirar dinheiro do pai. Gente, vivemos ou não vivemos os últimos dias? Quando será que nós iríamos imaginar que nós viríamos coisas desse tipo? São coisas assim, e outros casos aí por aí, são coisas que nós jamais iríamos imaginar, Vitor, que poderiam acontecer. Parece que o homem ele está no seu último estágio aqui na Terra, porque eu digo último porque parece que não tem mais como piorar. Parece que não tem mais como piorar, as coisas são tão, assim, graves, nos deixam atordoados. E aí eu digo último, sabe por quê? Porque realmente nós vivemos os últimos dias. Igreja, nós vivemos os últimos dias aqui na Terra. E eu quero compartilhar com você que nos assiste pela live, que Jesus, Ele está às portas. E nós precisamos cuidar da nossa vida. A gente está preocupado com tanta coisa. O A quer ser melhor que o B. O B quer saber mais que o C. Nós uns querendo aparecer mais do que o outro. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para dentro de nós e nos posicionar para sermos encontrados por Cristo na posição que Ele realmente quer. E assim nós possamos subir com Ele para a glória do seu nome. Estamos muito presos aqui, queridos. Muito presos nessa terra. E eu digo para você, igreja, que essa pandemia colocou muita gente no seu devido lugar. Essa pandemia, e nós sabemos pela palavra que tudo que acontece é permissão de Deus. Essa pandemia tem a permissão de Deus para acontecer. E muitas pessoas assumiram o seu verdadeiro papel. Eu vejo até como uma peneira, querido. Sabe por quê? Para que nesses dias que são últimos, nós possamos nos posicionar diante de Deus. E essa parábola aqui, ela nos fala muitas coisas. Uma das coisas que ela nos fala bem aqui é que nós precisamos estar vigilantes. Fala para o teu irmão assim, seja vigilante. É vigilante. E aqui nesse texto, Jesus ele utiliza parte de um casamento judeu. Eu digo parte porque tem várias etapas. É um casamento bem diferente do que o povo ocidental conhece, para poder ensinar a sua doutrina, aquilo que Jesus queria que fosse ensinado. E Jesus, como bom judeu, ele gostava muito de frisar as tradições judaicas. Ele gostava muito de frisar aquilo que o judeu conhecia muito bem, o aprendizado ficava muito mais fácil. E eu queria que você acompanhasse comigo na palavra de Deus. Não retire aí, a não ser que a gente oriente os queridos irmãos a mudar de texto, mas deixa aí Mateus 25 aberto. E eu queria, assim, só apontar algumas situações aqui a respeito desse casamento. Quando o noivo
ele assumia aquele contrato com o pai da noiva de se casar com a sua filha, ele saía para preparar moradia para eles, e a noiva ela tinha uma missão. A missão exclusivamente da noiva era estar preparada quando o noivo voltasse. Ela deveria estar preparada. Ela ficava preparando as suas coisas, mas deveria estar preparada. E a saída do noivo demorava cerca de 1 ano. E quando ia se aproximando esse tempo, a noiva ela chamava as suas irmãs, as suas amigas, mas tudo estava bom para que ele pudesse ir buscar a sua esposa, a sua noiva. E isso tinha um porquê. Porque a ansiedade do noivo poderia fazer com que ele preparasse qualquer coisa. Então, nem ele sabia a hora que ele ia estar liberado para buscar a noiva. E aí, quando ele estava liberado, ele vinha pelo caminho com os seus amigos. E quando ele chegava próximo, seus próprios amigos começavam a anunciar que ele estava chegando. E aí, a noiva, ouvindo que o noivo estava chegando, ele já anunciava isso já muito próximo, ele só tinha um tempo de preparar a sua lamparina, pegar o seu enxoval para poder ser recebida, porque ela tinha que estar pronta. Inclusive, as suas amigas e as suas irmãs, as meninas lá, as virgens, que iriam estar com ela nessas bodas. E aí é que nós nos voltamos para esse texto e entendemos o porquê da necessidade da vigilância dessas 10 virgens. Elas também, como a noiva, não sabiam a hora que o noivo iria chegar. E as parábolas de Jesus, elas são tão tremendas, elas são tão maravilhosas, que elas, com a sua simplicidade, elas acabam nos ensinando, e é um ensinamento que fica, amém? Fica, é maravilhoso. E aí, essa parábola ela está no capítulo 25, mas se você olhar e voltar um pouquinho no capítulo 24, o capítulo 24 tem algumas coisas que nós encontramos aqui. É falado a respeito de grande tribulação, é falado a respeito do princípio das dores, da volta de Cristo, da vinda do Filho do Homem. Aí vem a parábola da figueira, a parábola do servo, do bom servo e do mau, para depois já encabeçar aqui o capítulo 25 com a parábola das 10 virgens. Então, nesse contexto, eu queria aqui frisar, eu gostaria que você lesse comigo aqui também um trecho do capítulo 24, que está lá a partir do versículo 42, quando Jesus ele fala da parábola da figueira e ele exorta o povo a estar vigilante. O texto diz assim, portanto, perdão, deixa eu voltar aqui para pegar a mesma versão de vocês, 41. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aí vai o 45. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje, querido, é que nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes. Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta e nós estamos concentrados nos nossos próprios interesses, concentrados em pandemia, concentrados no nosso trabalho, focados na nossa família, focados em muitas coisas, mas muitas das vezes esquecendo o principal, que é preparar nossa vida para termos um encontro com Ele. Um encontro com Cristo. Essa é a nossa esperança. A nossa maior esperança é de que um dia Ele vai voltar. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. E o que, às vezes, assim, sinceramente, irmãos, nos choca, é que tem muita gente que não tem mais essa expectativa. Quantos já casaram aqui? Noivas, mulheres, casadas. Vocês lembram no dia do casamento?
Vocês lembram como é que vocês ficaram na hora de sair para ir para a igreja para poder celebrar o casamento? Quem lembra? Como é que estava o coração de vocês? Não acelera? Não fica saltitante? Está saindo para ir casar. Irmãos, esse sentimento deveria ser o sentimento que paira sobre a igreja de hoje, porque o noivo ele está às portas. E infelizmente, não vemos isso mais no semblante de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque não há vigilância, não há obediência. E essa parábola aqui, ela diz, sabe o quê? Ela diz que o reino de Deus era composto por 10 virgens. As 10 virgens tinham lâmpadas, as 10 virgens tinham azeite. Mas havia uma distinção. Somente 5 estavam preparadas para aguardar a chegada do noivo. Você está preparado para aguardar a chegada do noivo? Como é que está a tua vida para você se encontrar com ele? Esse era o momento em que a igreja deveria mais glorificar. Mas por incrível que pareça, nós glorificamos mais quando nós falamos que Deus vai abençoar, que Deus vai derramar, que a chave da casa própria ou do carro vai vir, mas a nossa esperança na volta dele está tão pequena que isso não produz mudança nem nas nossas emoções. Sabe por quê? Porque a gente está achando que isso daí é lá para frente, que isso vai demorar. Não, queridos, ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto do que você imagina. E o texto que nós lemos aqui, Vitor, o texto diz que nem o filho sabe a hora que ele vai vir. Somente o pai sabe. Sabe por quê que aprove Deus que fosse assim? Imagina se nós soubéssemos a hora exata que Jesus iria voltar. Se você soubesse assim, ó, na próxima semana, às 12 horas, Jesus vai retornar. Possivelmente a nossa semana seria uma semana corrida. Para muitos seria corrida. Você acha que se ele marcasse uma data assim, você precisaria mudar alguma coisa na sua vida? Sim ou não? A resposta deveria ser não. Deveria ser nada. Sabe por quê? O nosso viver na iminência da chegada dele, ou distante, deveria ser o mesmo, porque nós deveríamos estar preparados o tempo todo. Isso tem mexido comigo, querido. Porque eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado. Você que nos assiste pela live precisa estar preparado, porque é iminente a vinda do Filho. O noivo está às portas e Deus me colocou aqui hoje, me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele está às portas. Ele está às portas e é tempo, igreja, é tempo de acerto, de conserto, de renovo, é tempo da noiva se ataviar, dela colocar sua veste, sabe por quê? Os amigos já estão chegando, eles estão na iminência de bradar, aí vem o noivo. E quando isso acontecer, nós não teremos tempo para mais nada. 5 loucas. Sabe qual foi o maior problema daquelas loucas? O maior problema delas foi achar que não haveria atraso. Normalmente o casamento ele acontecia no início do período noturno. Aquelas lâmpadas utilizadas naquela época tinham azeite para queimar por mais ou menos 2 horas. Então era normal. A durabilidade da lâmpada era para mais ou menos 2 horas. Então, irmão, 2 horas, em 2 horas o noivo vai chegar, a gente vai estar com as nossas lamparinas, vai estar tudo certo. Só que o texto diz que à meia-noite, ele chegou muito tarde, ele chegou muito depois, elas estavam até dormindo. Até ali,
as 10 virgens estavam se portando da mesma forma. Só que a partir daquele momento, as loucas não tinham mais azeite para esperar. Elas não tinham mais azeite para aguardar, para manter as suas lamparinas acesas. E aí tiveram que sair para comprar. E aí é que é o problema, queridos, é que na última hora nós não temos tempo para mais nada, a gente precisa estar pronto. Nós precisamos estar prontos. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Precisamos estar prontos para se encontrar com o noivo. Ele está muito próximo de chegar. Uma das coisas, queridos, eu conversava isso essa semana, ontem, é que talvez vocês tenham visto, não estou falando que é isso ou aquilo não, mas algumas coisas diferentes têm acontecido na cúpula da Igreja Católica. E alguns pronunciamentos desse Papa têm nos deixado de orelha em pé. Algumas manifestações. Não estou dizendo que ele é isso ou aquilo não, queridos. Mas que ele é diferente, ele é. E só o fato dele ter substituído um outro Papa, coisa que nunca aconteceu, já é estranho. E aí, queridos, nessa conversa eu falei assim, tem algumas coisas que, se a Igreja Católica ela começar a se abrir para essas coisas por pressão da sociedade, a Igreja Protestante ela não tem mais como sustentar. Muitas coisas ainda não aconteceram porque politicamente, pela força que a Igreja Católica tem, ela ainda não se dobrou. Mas pelo que esse Papa está falando, não vai tardar muito em ela se dobrar. E quando ela se dobrar, a sociedade ela vai vir com tudo em cima da Igreja Protestante. Pode ter certeza disso. Por isso que é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de se colocar de pé, igreja. Olhar para cima. Olhar para cima, olhar para dentro da nossa vida. Como é que está a sua vida? Essa é uma pergunta que eu tenho feito diariamente. Como é que está a minha vida diante de Deus? Sabe por quê? Não vai ser por muito fazer aqui não, querido. Não vai ser por obra. Não vai ser porque eu usei muito esse púlpito, preguei de forma eloquente, porque eu peguei o microfone e cantei de forma bela, ou porque eu doei 1 tonelada de alimentos para a ação social. Não, queridos. Vida com Deus é relacionamento diário. É preparação constante, é o que aquela noiva fazia. Ela ficava aguardando, mas se preparando, porque ela sabia que se ela deslizasse em algum momento, o contrato de casamento estava desfeito, estava cancelado. O casamento estava cancelado. Que será de nós, queridos, se nós não nos prepararmos e não formos encontrados naquele dia de pé, prontos para sermos recebidos como noiva, ataviada, adornada, preparada para o seu noivo. Queridos, é tempo de preparação, e eu queria que você voltasse aqui comigo no texto do capítulo 25. Vocês estão comigo? Glória a Deus. O versículo 3 diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. As loucas não levaram azeite. E aqui nesse texto, aponta explicitamente o que estava acontecendo de errado com elas. Elas faziam parte do reino de Deus. Elas tinham as suas lâmpadas acesas no início, mas elas não levaram azeite extra, não levaram azeite reserva, não levaram azeite sobressalente. E esse é o problema de muitos de nós, queridos. A gente não tem reserva para esperar até a hora final. Muitos estão ficando pelo meio do caminho, porque não estão fazendo como as prudentes.
Precisamos ter reserva, precisamos ter azeite extra para poder passar por esse tempo e chegar lá diante de Cristo para entrarmos numa eternidade com Ele. Como é que está a tua botija de azeite, querido? Como é que está a tua lamparina? Ela já está se apagando, você tem azeite reserva? Olha para você, chega de olhar para o outro, chega de olhar para o lado, olha para dentro, porque não tem como pegar carona no momento em que a trombeta soar. Tem como pegar Uber, pegar carona? Não tem. Não tem, querido. Não tem como nós pegarmos carona no pé, nos pendurarmos no pé de ninguém. O arrebatamento ocorrerá como num piscar de olhos. Não vai dar tempo de nada. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Olha para você, eu não vou pedir para você olhar para o seu irmão, não. Olha para você e pergunta para você mesmo: você está preparado? Você está preparado? Ainda temos tempo, queridos. E aí pessoas que se levantam como nós nesse momento, e essa tem que ser a nossa principal mensagem nesses dias. Eu me lembro quando a palavra relata a proclamação de Noé. Noé, ele anunciava que viria um grande dilúvio, construiu uma arca longe da terra molhada, longe do mar. As pessoas tratando ele como louco, mas ele anunciava que o dilúvio viria, que as águas iriam cobrir a terra, e por alguns momentos muitos queriam até agredi-lo, mas aquilo que foi pregado veio, e da mesma forma que Jesus ele falou que iria voltar para o Pai e preparar morada para nós, e que ele viria nos buscar, ele está voltando, quer você acredite ou não, ele está voltando. E muitos serão pegos de surpresa naquele dia. Muitos serão pegos de surpresa naquele dia. Aquelas virgens prudentes, elas levaram azeite extra. As loucas não levaram reserva. E às vezes nós vivemos assim, queridos. A gente só quer fazer, sabe o quê? Aquilo que tem que ser feito, quer fazer o trivial, quer fazer o básico, não quer fazer o extra, não quer fazer o a mais. E é o extra que vai ratificar a nossa passagem para lá. Elas, por elas terem feito o que as pessoas dizem de feijão com arroz, elas foram pegas de surpresa, porque houve atraso, o noivo tardou, as lâmpadas se apagaram e elas ficaram de fora. Nós não temos muito tempo, queridos. Nós não temos muito tempo. E uma coisa que eu falei para mim mesmo, é que essa mensagem ela precisa ser anunciada todo dia agora. Todo dia. E as oportunidades que eu tiver no meu trabalho, na rua, onde eu estiver, eu vou anunciar que Jesus está voltando e que nós precisamos nos preparar. Porque não é... Talvez a gente não tenha nem tempo de conseguir a nossa casa própria, que é tão esperada e é pedida em tantas campanhas. Eu não sei nem se eu vou terminar minha obra. Não sei. Mas uma coisa eu preciso ter certeza, de que se ele for voltar, eu vou subir. Isso eu preciso ter certeza. E eu só vou ter certeza quando eu pegar e colocar o extra, a reserva. A pressão é grande, queridos. A sociedade está apertando. O mundo está apertando, igreja. As coisas estão acontecendo no campo político, no campo social, no campo religioso. E nós não podemos dormir. Apesar do que nessa parábola o texto diz que por tardar o noivo, às 10 dormiram. Só que tinha uma diferença. 5 delas tinham reserva para chegar até o final. E aí, temos reserva? Temos construído a nossa reserva? Louvado seja o nome do Senhor.
Não levar óleo extra implica em muitas coisas, queridos. Mas a pior delas é ficar de fora. A pior delas é ver a porta sendo fechada e você sendo tratado como estranho. Sabe por quê? Porque o que eu queria de tudo que você levasse hoje é que nós precisamos estar mais vigilantes e sermos mais obedientes. Aquelas virgens, elas sabiam o que precisavam fazer, sim ou não? Elas sabiam, mas nem todas estavam preparadas, nem todas estavam prontas para chegar até o final. Queridos, Jesus está voltando. Problemas vão ficar, mas nós precisamos subir. Como é que isso arde no teu coração? Hoje na escola dominical se falou de esperança. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Essa tem que ser a nossa maior expectativa. A nossa maior expectativa, sabe qual é? É que Jesus vai voltar e nós vamos morar eternamente com Ele nos céus. Essa tem que ser a nossa maior expectativa, mas infelizmente muitos estão dormindo. E essa expectativa está passando, queridos. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que ainda há tempo. Ainda há tempo de comprar azeite. Ainda há tempo de comprar azeite. Sabe por quê? Porque os amigos do noivo ainda não bradaram a sua vinda. Os amigos do noivo, os arautos ainda não bradaram a sua vinda. Mas que está iminente está, porque o tempo está terminando. O capítulo 24, se você olhar comigo aí, tem uma lista de acontecimentos. Uma lista enorme de coisas que vão acontecer antes da volta de Cristo. A maior parte dessas coisas já aconteceram. A maior parte delas já aconteceram. E quanto maior for o número de coisas que aconteceram, denota que mais próximo está a sua chegada. Por isso que mais do que nunca, queridos, nós precisamos nos preparar. Olha para o seu coração. Olha para a tua vida. A pandemia está aí? Sim. Temos problemas? Sim. Mas nada disso pode nos impedir de manter a nossa lâmpada acesa para chegarmos até o final. Nada disso, querido. Eu digo para você que veio aqui essa noite, esteja vigilante, seja obediente. Não baixe a sua guarda, para que lá no final o desespero não seja maior. Precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que quando as trombetas soarem, os mortos, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso vai ser num piscar de olhos, queridos, vai ser muito rápido. Este grande evento, este grande fato está muito próximo de acontecer. E talvez essa não seja a palavra que você esperava para essa noite, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração e é a palavra que você, como igreja, precisa ouvir, porque isso ardeu, queimou no meu coração. Chega, igreja. Você que nos assiste pela live, é hora de ser vigilante, de estar mais atento, de ser obediente. Não podemos deixar as coisas que nos rodeiam nos sufocar, nos pressionar, nos afundar nesse mundo, porque Jesus, ele está próximo. Prepara-te, igreja. Talvez muitas expectativas que você tem para essa vida, elas não cheguem nem a acontecer. Porque o pai pode já estar se mobilizando para dar ordem para o filho para vir buscar a sua igreja. E aí, como ele vai nos encontrar? Como seremos encontrados? Essa é a reflexão que eu tenho feito nesses dias. E a minha oração tem sido, sabe qual? Senhor, me transforma. Me transforma.
me faz um crente melhor, um cristão melhor, um discípulo melhor, um servo melhor. Para que naquele dia, naquele momento em que Jesus ele fizer a distinção entre ovelhas e bodes, para que eu possa ser tratado como ovelha, por tê-lo agradado, por tê-lo me preparado. Porque os bodes, eles foram rejeitados, mesmo tendo feito muita coisa. Não é pelo fazer, é pelo ser, é pelo estar na presença de Deus. Vida com Deus é relacionamento, querido. É relacionamento, e esse relacionamento precisa ser diário. E é isso que nós precisamos buscar na nossa preparação. Saia daqui hoje com essas duas palavras: vigilância e obediência. É isso que essa parábola coloca para a gente, para que naquele dia nós não sejamos pegos de surpresa. Você pode ficar de pé? Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração, sabe? Eu sei como vocês estão se sentindo, não apenas por ver isso no semblante de vocês, porque eu me sentia assim, mas graças a Deus que nós ainda temos tempo. Temos tempo de consertar algumas coisas na nossa vida, sabe por quê? Nada nessa terra vai valer a pena se naquele dia nós não formos recebidos por Ele nos céus, como noiva, como igreja. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e que você assim, olhasse para você. Se Jesus, ele marcasse realmente uma data, e você soubesse que data e hora era essa, será que realmente você precisaria mudar alguma coisa na sua vida? Ou você não precisaria mudar nada? Essa foi a pergunta que eu fiz. Então começa a observar e ver aquilo que precisa mudar, se alguma coisa precisa mudar. Se nada precisa mudar, glória a Deus. Mantenha sua lamparina acesa. Mas tenha certeza de uma coisa: enquanto tivermos tempo, vamos nos ajustar. Deveríamos viver todos os dias como se Cristo voltasse naquele dia. Mas se não vivemos ainda assim, ainda temos tempo. E vamos aproveitar esse tempo para podermos chegar lá como Ele quer que chegamos. Então feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua igreja. Igreja que está aqui nessa preparação, igreja que está lá nos assistindo pela live, igreja que está, Senhor, realmente agora, fazendo um raio-x, uma autoanálise da sua vida, nesta carreira que nós estamos correndo, Senhor. Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que tu tem falado ao meu coração. E se Deus, se o resultado disso for o resultado que tem produzido em mim, se a produção, o resultado for o mesmo em cada um dos meus irmãos, valeu a pena vir até aqui, Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite dispostos, ó Deus, a sermos mais vigilantes, a sermos obedientes, Senhor, e não fazermos exclusivamente aquilo que tem que ser feito, Deus. Aquelas virgens loucas levaram só o que deveriam levar, mas elas esqueceram de que precisariam de reserva, elas não contaram com o atraso do noivo. Senhor, muitas pessoas já acham que o Senhor não vai nem mais voltar. Muitas pessoas já acham que já está demorando. Muitas pessoas já ficaram pelo meio do caminho, Senhor. Mas esses que estão aqui, esses que nos assistem pela live, sustenta eles e mantém de pé, Senhor, para que possamos chegar até o final, e lá no final nós recebermos o prêmio da nossa espera, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Abençoa a vida de cada um, nos ajuda a acertar, que possamos ser transformados dia após dia, Senhor,
que possamos nos adornar, para que ante a tua vinda, Senhor, nós possamos ser encontrados como noiva pronta, ataviada, e entrarmos nas bodas contigo para sempre, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por quem nos assiste pela live e nos abençoa. Glorifica o teu nome. Recebe, Deus, a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.